Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos corrigir a atividade que a tia deixou para casa, da página 210 e 211, tá certo? E aí a tia pede que vocês acompanhem comigo. Nós temos aqui a questão 1, que nos diz: quanto às características dos circuitos elétricos, escreva a letra da coluna da esquerda que completa corretamente a coluna da direita. E aí nós temos a letra A. Não há fluxo de cargas elétricas de forma organizada. E temos a letra B. As cargas elétricas se movimentam de forma organizada. Então, vamos lá. Em condutores e dispositivos elétricos, quando o circuito está fechado. Quando o circuito está fechado, as cargas elétricas se movimentam de forma organizada. E em condutores e dispositivos elétricos, quando o circuito está aberto. Quando o circuito está aberto, não há fluxo de cargas elétricas de forma organizada, não é verdade, gente? E aí nós temos a questão 2. Observe as ilustrações a seguir. Representação de circuitos elétricos. A gente observa, né? Temos a situação A, situação B, C e a D. E aí nós temos o seguinte: considerando as situações apresentadas, classifique as frases como verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Em todas as situações ilustradas, gente, a lâmpada acenderá? Falso, né, gente? Por quê? Vamos olhar aqui. Nesse caso, como que a lâmpada vai acender, né, gente? Então, nem todas as situações a lâmpada vai acender. Em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá, exceto a situação B? Verdade, né, gente? Porque só a situação B que o circuito está ligado de forma incorreta, impossibilitando da lâmpada acender. O gerador elétrico que compõe esses circuitos é a pilha, que transforma energia química em energia elétrica. Verdade, né? A gente vê que todos aqui os circuitos estão utilizando pilhas. Temos a questão 3, gente. Observe a fotografia ao lado. Temos aqui uma churrasqueira elétrica, né? E a letra A diz: como é chamado o efeito da corrente elétrica ao passar por um condutor representado na fotografia? Como é que a gente chama? Efeito térmico, né, gente? Letra B. Cite 2 aparelhos elétricos que utilizam esse efeito em seu funcionamento. É uma resposta pessoal, mas aí a gente pode estar citando ferro elétrico, secador, chuveiro elétrico, tá certo? Virando a nossa página, temos a questão 4. Identifique quais são os materiais condutores e quais são os materiais isolantes nas fotografias a seguir. Para isso, utilize a legenda. E aí nós temos 1 para material condutor e temos 2 para material isolante. A luva, gente, temos uma luva de borracha. Ela é o quê? Ela é um material isolante, né? Temos aqui um fio de cobre. Ele é o quê? Um condutor. E também temos aqui, né, um papel alumínio. Papel alumínio, ele também é um material condutor, tá certo? Questão 5. A corrente elétrica pode ser estabelecida de 2 formas em um circuito elétrico: contínua ou alterada. Quanto às características dessas 2 formas de corrente elétrica, utilize as palavras do quadro para completar corretamente as frases a seguir. E aí nós temos um quadro aqui cheio de palavrinhas, a qual vai completar as lacunas, né? Letra A. A é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em apenas a corrente contínua, né, gente? É caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em apenas um sentido. Letra B, a corrente alterada, ela é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em sentidos diferentes. Letra C, os geradores de algumas usinas elétricas são exemplos de fontes geradoras de corrente elétrica alterada. E D,
As pilhas e baterias são exemplo de fontes geradoras de corrente elétrica contínua, tá bom? Sexta questão. Relacione o tipo de efeito elétrico que pode ocorrer quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor. Para isso, escreva a coluna da direita a letra do efeito elétrico que pode ser observado em cada uma dessas situações. Temos efeito térmico, efeito magnético, efeito químico e efeito fisiológico. Então, vamos lá. Quando uma pessoa leva um choque elétrico, é o quê? É um efeito fisiológico. Em um chuveiro elétrico, é um efeito térmico. Em eletroímãs, é um efeito magnético. E em baterias de automóveis, é um efeito químico, tá certo? Então, gente, corrigida a nossa atividade de hoje, corrijam aí direitinho, tá? Bons estudos e um grande beijo para vocês. Até a próxima aula.